Olá, 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 seja muito bem-vindo a essa aulona para professores do AEE, mas para professores que são do AEE de surdos. Priscila, eu não trabalho com AEE de surdos, eu posso assistir? Pode sim, você também é muito bem-vindo. Algumas semanas atrás eu fiz a Semana do Professor Inclusivo, onde eu trabalhei alguns aspectos, algumas estratégias para ensinar alunos surdos incluídos. E nessa aula eu juntei algumas estratégias que vão te ajudar a ensinar a alunos surdos dentro desse ambiente do AEE. Ou você que precisa de materiais feitos pelo AEE. Aqui vão ser algumas sugestões. Então, nós temos aqui o AEE de Libras, o AEE em Libras e o AEE de língua portuguesa. Priscila, qual que é a diferença entre eles? Eu sei que em algumas cidades, alguns estados, não trabalham um AEE dividido nesses três momentos. O ideal é que se divida sim. Tanto que aquele documento do MEC sobre o AE para pessoa com surdez fala sobre esses três momentos. Porque você consegue dividir, especificar um trabalho com esse aluno que vai ajudar esse aluno a desenvolver melhor quando você divide os três momentos. O AE de Libras, o objetivo dele é ensinar a língua brasileira de sinais através de várias estratégias. O AE em Libras, o objetivo é ensinar o vocabulário específico das disciplinas que o aluno tem em sala de aula através da Libras. E o AE de língua portuguesa o objetivo é trabalhar a língua portuguesa como segunda língua, para que esse aluno tenha um conhecimento da língua instrumental, ele consiga comunicar o básico através da língua portuguesa escrita. Então, na Semana do Professor Inclusivo, eu fiz cada dia uma aula. Inicialmente, eu também tinha pensado em fazer isso no AEE, só que eu vi que talvez não daria tão certo. Eu preferi juntar aqui tudo nessa aulona, né? Por isso que eu escrevi aqui que nós vamos ter uma aulona, justamente com o objetivo de ser mais prática sobre o que eu quero falar com vocês e não ser tão enfadonha também. Então, vamos ser práticos aqui e falar sobre estratégias que você pode utilizar, são sugestões que você pode utilizar no AE. Vamos lá. Primeiro, então, vou falar sobre o AE de Libras, que é o AE que ensina Libras, ensina a língua brasileira de sinais. Nós temos vários materiais interessantes e eu vou abordar aqui algumas sugestões de trabalho. Mas, antes de falar do AE de Libras, eu quero falar com você um pouquinho sobre o que é o AE em si. Eu sei que você já conhece a sigla e se você não conhece, eu vou repetir, vou te apresentar o que significa AEE, que é o atendimento educacional especializado. Atendimento porque não é uma aula, você não vai ter uma disciplina, você não tem, você não vai dar uma aula do conteúdo que a professora de química não conseguiu trabalhar em sala. O momento desse aluno surdo com você não é uma aula regular, e sim vai ser um atendimento. Você vai trabalhar, sim, conteúdos educacionais, porém de uma forma diferente da aula normal. Vai ser esse conteúdo educacional, ele vai ser específico, ele é especializado, ele vai ser para poder atingir um objetivo pontual desse aluno. E eu coloquei aqui para vocês um desenho de um funil. Por quê? O aluno na escola recebe uma gama de informações, de conhecimentos, só que o atendimento educacional especializado vai trabalhar com uma pequena parte dele, só que vai ser bem específico. Como aqui eu estou usando aqui o laser para poder atingir esse conhecimento, ó, da mesma forma vai ser, ou se não é ainda, vai ser o trabalho que nós temos que desenvolver dentro do AE, vai ser bem pontual, vai ser vai atingir aqui bem cheio aquilo que esse aluno precisa.
também é importante salientar que quando nós falamos sobre AEE, o AEE ele tem a função de complementar e suplementar o conhecimento daquele aluno. Como assim, Priscila, complementar? Resolvi colocar uma imagem aqui que vai explicar isso. Lembra quando as crianças, ou sejam crianças subnutridas, ou crianças que são prematuras, que eles precisam de complementos alimentícios? Ou seja, vai ser uma base de alimento que vai auxiliar essa criança a crescer. Não é que ela não vai crescer, mas ela precisa de algo mais forte, algo que auxilie naquilo que o corpo dela ainda não está conseguindo desenvolver. Então, normalmente as famílias vão fazer o quê? Vão comprar aquele suplemento alimentício. Ou eu lembro que tinha muito, né, aquele trabalho da pastoral, acredito que ainda tenha, não sei dizer, que era da farinha. Em alguns locais do Brasil, eu sei que ainda permanece, que é aquela farinha que vai nutrir aquela criança. Sei que tem lugares na África que também fazem esse trabalho, até conheço pessoas que fazem esse trabalho de dar um mingau que, com vários nutrientes para poder auxiliar. O AEE é como se fosse esse suplemento, esse complemento alimentício que vai ajudar aquele aluno com a base que ele não tem. Ele precisa crescer lá na escola, nesses conhecimentos aqui de cima, mas falta para ele uma base. Então, esses conhecimentos ficam empilhados de forma irregular, porque não tem uma base aqui para poder fortalecer. Então, você vai dar aquela base, que é o vocabulário, que é um entendimento de conceitos básicos. E também o AEE tem a função de suplementar. O que é suplementar? Já é para aquela pessoa que já está grande, que já cresceu, só que quer trabalhar músculos específicos e quer ter um desenvolvimento melhor do corpo. Então, aquela comida normal que você oferece não é suficiente. E aquela pessoa precisa de uma comida especializada, de uma comida mais forte, precisa de um suplemento alimentar. Então, normalmente, os complementos são para alunos que têm alguma deficiência, que tem algum déficit, mas normalmente são casos de deficiência, e o suplemento para aqueles alunos que têm altas habilidades, ou seja, ele consegue se desenvolver bem na escola com esses conteúdos, só que o funil dele não é desse tamanho, o funil dele vai daqui até aqui, ele tem um funil maior. Então, aquele alimento que a escola oferece é insuficiente para ele. Ele precisa de algo mais forte e vai ser o suplemento. No nosso caso, que nós estamos trabalhando aqui com os alunos surdos, é o caso do complemento. Nós vamos complementar as informações que ele vai receber, dando uma base mais clara para ele através dos conteúdos trabalhados dentro desse ambiente da sala de recursos. Vamos lá, o AE de Libras. A minha sugestão, eu acredito que você já faça isso. Se você não faz, vai aí a sugestão, que é dividir os grupos que você trabalha de acordo com a proficiência. Algumas pessoas preferem dividir esses grupos de acordo com a faixa etária e outras pessoas preferem dividir o grupo de acordo com a proficiência. Eu acho bem interessante dividir de acordo com a proficiência e a faixa etária ao mesmo tempo. Por quê? Às vezes eu tenho um aluno que é um aluno novo, tem, por exemplo, 7 anos de idade, é filho de pais surdos, então ele tem uma proficiência muito boa, porque ele vê língua de sinais a todo tempo, mas ele é novo. E aí, eu tenho um aluno que é mais velho, que tem uma proficiência boa, mas que é mais velho, tem outros tipos de interesse. Então, você vai ter que fazer aí algumas divisões nesses grupos. As minhas sugestões hoje estão pautadas na separação por proficiência. Então, eu vou falar aqui com vocês sobre o grupo 1, que é alunos com baixa proficiência, o grupo 2, que é alunos com média proficiência, e o grupo 3, que é alunos com uma proficiência mais elevada. Mas são só sugestões e você pode aí adequar com a sua realidade. Vamos lá. Primeira sugestão para um grupo 1, alunos com baixa proficiência.
Lembrando que nós estamos falando sobre o ensino de Libras, nós temos vários materiais na internet, você pode fazer jogos. Eu vou começar aqui a sugestão falando sobre um vídeo. Imagine que você, dentro aí da sua programação, precisa trabalhar com esse aluno os sinais de família. É óbvio que você não trabalha só os sinais. Nisso você está trabalhando uma sintaxe, que pode ser uma sintaxe mais simples, uma formação é, de, de um contexto, né, gramatical. Vai desenvolver ali com esse aluno também o contexto gramatical. Eu não estou trabalhando aqui agora, não vou destacar os contextos que você pode trabalhar, a parte da sintaxe, alguma formação. Ah, vou trabalhar com eles, por exemplo, o pronome possessivo em Libras, porque é minha família, né? Então, a minha família, meu tio, meus avós, você pode trabalhar aqui dentro, tá bom? Só que aqui eu não vou dividir isso agora com vocês, porque não é o nosso objetivo, é só dar uma sugestão. Mas anota aí, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui com. Não consigo escrever aqui com digitado, né? Mas aqui o conteúdo é família e o conteúdo gramatical não estou destacando aqui, mas fica a seu critério de acordo com os grupos. Imagine que, trabalhando família, para um grupo 1, o grupo 1, você lembra que ele tem uma proficiência baixa, então ele precisa de muitos recursos visuais. E aqui eu quero destacar os vídeos da TV Ines. Se você não conhece, entra na TV Ines, que o material é maravilhoso. E você vai conseguir abordar conteúdos tanto para o grupo 1, quanto para o 2, quanto para o 3. É muito rico. Aqui no caso, eu escolhi um vídeo de um programa chamado Diário da Bel, que tem aqui a Bel, que é uma criança, né, quase aqui adolescente, e ela vai abordar vários temas. É uma aula de Libras bem fundamental, bem básica, bem visual, bem interessante, e tem a questão da identificação, né, porque a criança vai ver ali uma outra criança falando a respeito daquela língua, então vai ser bem legal. E o tema desse vídeo é família. E aqui ela vai falar, olha, eles conversam, né? A Bel com o tio Tobias. E lembrando, se você não sabe, os vídeos aqui são todos feitos por surdos. Então, a Bel, ela é surda. Então, a identificação é muito interessante para esse aluno. Então, a Bel vai conversar com o tio Tobias e na conversa deles sobre a família, vai abordar os sinais de mãe, pai, filho, primo, tio, entre outros que são apresentados lá. Então, é um vídeo bem básico, bem visual, que vai auxiliar esse aluno a ter o primeiro contato ali com a família, os sinais de família. Depois eu vou falar sobre a parte de língua portuguesa que você também pode puxar, né? Porque aqui você pode congelar, dar print dessa tela e trabalhar aqui como é que é o nome, né? Então, deixar aqui um espaço em branco, e o aluno escreve aqui que o nome da personagem, o nome das pessoas da família, né? Então, você tem aqui uma possibilidade bem legal. Ou cortar, né? Imprimir, cortar essas imagens. Então, é bem amplo o que você pode fazer. Trabalhou aqui esse vídeo, uma segunda atividade que você pode desenvolver com esse aluno é a árvore genealógica. É sempre interessante você trabalhar com um gabarito, então você pode fazer ali junto com ele uma versão que vai ficar com ele. Então, por exemplo, essa árvore genealógica aqui, eu dei print de 2 exemplos que tem na internet. Esses exemplos aqui, você pode abrir esse arquivo pelo Adobe Illustrator e já escrever aqui em português, ou até mesmo você poderia utilizar aquela fonte Libras, que demais, para poder escrever aqui já em Libras, tá? Então, colocar família com as mãozinhas, não o sinal, né? Ali não tem o sinal, tem só as mãozinhas. Nós temos esse exemplo aqui de família, que a família está subindo, que eu não achava nexo nesse exemplo, mas hoje em dia eu acho, né? Porque a raiz está aqui, a raiz
são os nossos antepassados, e nós temos aqui um exemplo ao contrário, que é dos antepassados descendo. E aí você pode, em uma outra folha, colocar os nomes, né? Então, mãe, pai, tio, tia, e o aluno recorta esse nome e vai colando aqui, ó, vai fazendo aqui a identificação. Tanto aqui nesse exemplo, quanto nessa outra folha também. Você pode deixar em branco ou deixar em inglês mesmo, se você não conseguir modificar, achar um exemplo sem estar escrito em inglês, e ele corta e vai colando. É interessante que você ou entregue o gabarito pronto, ou melhor ainda, faça junto com ele, mostrando os sinais, né? Então, aqui, ó, filho, qual que é o sinal de filho? Mostra para ele qual que é o sinal de filho, qual que é o sinal de pai, de mãe. E aí, você vai fazendo aqui qual que é o sinal de irmão. Então, faz o sinal e mostra para ele e cola. Se você for trabalhar com os sinais em libras, você também pode, depois que cola ali o português, pode até ser feito o gabarito primeiro em português com o professor, ou primeiro com você em libras e deixa aqui o espaço para colocar libras. Então, aqui tem a imagem do filho e aqui do lado você vai colar com ele o desenho do dicionário, igual nós temos o Capovilla, que tem desenhos em libras, ou outros desenhos que você achar, ou até mesmo tirar foto dos sinais feitos por você ou pelos próprios alunos, imprime e cola essas fotos aqui do lado na própria árvore genealógica. Então, um exemplo dessa árvore genealógica vai ficar com esse aluno, ele precisa ter o gabarito. Por que ele precisa ter o gabarito? Se ele tiver alguma dúvida, ele precisa ter onde recorrer, onde olhar. Às vezes, para poder fazer um dever ou para poder escrever um recado no WhatsApp para alguém, no Facebook, ele precisa ter onde recorrer. E esse material é um material rico que vai dar para ele essa base. Feita a árvore genealógica, um terceiro momento que eu quero sugerir aqui para vocês seria fazer a própria árvore genealógica desse aluno. Então, ele já trabalhou os sinais, aliás, no primeiro momento, ele viu os sinais feitos pela Bel, depois você fez esse trabalho com ele, criando essa árvore genealógica, baseada em um outro exemplo, que pode ser o da Bel. Você pode dar print lá, deixa eu voltar aqui, ó. Você pode dar print da história da Bel e colocar aqui os rostinhos que ele já viu, tá? Fazer a sua própria árvore genealógica, baseada no vídeo da Bel, ou então usar o exemplo que você conseguiu na internet. E um terceiro momento seria criar a própria árvore genealógica do aluno. E aqui é interessante que na própria internet você encontra modelos sem as fotos e sem os nomes. Você pode fazer ou pode editar, né, na realidade, lá no Adobe Illustrator, ou pode fazer um desse daqui com ele. E aí nós temos a sugestão aqui de que você procure nas redes sociais, junto com esse aluno, junto com esse grupo de alunos. É óbvio que você precisa ter internet aí, ou então pedir para ele trazer, pedir para ele te mandar como um dever de casa, as fotos originais. Então, foto do pai, foto da mãe, foto dos irmãos, fotos de alguns dos tios, não precisa ser a árvore genealógica completa. E, como exercício, esse aluno vai formar a árvore genealógica dele com as fotos ou com os desenhos. Ele pode também fazer os desenhos. Você pode utilizar outros ícones para poder fazer essa árvore genealógica. Então, é uma forma bem legal para esse aluno trabalhar esses sinais, não só com uma atividade, mas com um reforço dessas atividades. Se você faz aqui esse espaço em branco para esse aluno escrever, ele está reforçando também essa questão da escrita. Você pode deixar esse espaço maior e deixar assim, em cima a soletração.
Embaixo ele vai escrever em língua portuguesa depois na outra aula de língua portuguesa, seja com você ou seja com o professor do AE de língua portuguesa. Você pode deixar 2 espaços, que eu vou até te mostrar aqui no próximo slide, um para a foto original e outro para o sinal que ele vai fazer para aquela pessoa, né? Não o sinal da pessoa, mas o sinal do parentesco. Então, aqui está o pai dele, aqui está escrito pai na soletração, aqui embaixo ele vai escrever em língua portuguesa, e aqui tem o sinal que eles fizeram lá na aula com você. Então, eu vou te dar aqui um exemplo. Ó, o nome em língua portuguesa, pai. Aí nós temos aqui, ó, a soletração, P-A-I. Aqui eu coloquei um ícone, né? Procurei na internet um ícone que a gente pode utilizar como pai. E aqui o sinal de pai. Priscila, como que eu faço para poder fazer esse sinal de pai? Faço a primeira parte do sinal, né? Que é o sinal de homem. Tiro foto. Peço para alguém tirar foto de mim ou utilizo lá aquela opção do timer e tira a foto com o sinal de homem. Aqui, homem. Não dá nem para poder escrever tudo aqui, né? Porque estou aqui na tela do meu notebook. E depois tiro uma outra foto com o sinal de bênção. E aí, quando eu for formar aqui, eu coloco um sinal aqui, o sinal de mais e o outro sinal aqui. Então, essa é uma sugestão para você fazer esse material, essa árvore genealógica, que depois pode virar várias outras coisas, como um dominó, né? Então, tem uma variedade muito grande. Então, aqui, por exemplo, você está olhando lá aquele modelo que está na internet e acha que aquela árvore genealógica não serve para você. Então, faça um. Isso daqui eu fiz, ó, com quadrados, eu fui colocando quadrados com cores diferentes e rapidinho aqui eu fiz um exemplo da árvore genealógica. No meu caso, eu gosto de fazer a árvore descendo, né? Mas você pode fazer ela subindo, igual foi aquele outro exemplo. Agora, vamos ver o mesmo conteúdo de família pensando num grupo que já sabe um pouquinho mais de Libras, tem mais proficiência, que não precisa ir para um conteúdo tão infantil, como trabalhar ali o vídeo da Bel. Então, eu coloquei aqui uma outra sugestão de vídeos, que são os vídeos do programa Aula de Libras, que é feito pelo Everaldo, que é um professor maravilhoso. E você tem aqui um vídeo sobre educação familiar e um outro vídeo sobre sinais mesmo de família. Você pode trabalhar esses 2 vídeos lá com esses alunos, que já são vídeos que já não estão tão ligados com a parte visual, embora tenha apoio visual, você está vendo aqui que tem apoio visual, mas é um pouco mais madura, para alguém que sabe um pouco mais de Libras, que vai conseguir olhar a língua sendo feita e compreender, mesmo que não seja tão objetivo, tão diretamente ligado com a parte visual. Trabalhou o vídeo da TV Ines, depois mantém a questão da árvore genealógica. Nessa nossa sugestão, o importante é ter o gabarito. Priscila, eu não vou trabalhar a árvore. Queria trabalhar com eles um dominó. Tudo bem, você pode trabalhar o dominó, mas mantenha o gabarito. Faz um gabarito junto com ele e disponibiliza esse gabarito para poder ficar lá no caderno dele, caderno de desenho, na pasta, onde que você coloca o gabarito com o vocabulário, tá bom? E aí, eu volto aqui nessa questão do jogo da memória, né? Então, fiz o jogo da memória, o gabarito, e agora eu vou brincar ali com eles, com esse jogo da memória. Eu coloquei aqui que você pode fazer tanto o jogo da memória como um baralho, porque se você está trabalhando com vários ícones, e, por exemplo, você pode trabalhar com vários grupos
de cartas. Então, vamos pensar aqui no baralho. Você faz um grupo de cartas com pai, mãe, filho, tio, desse sujeito aqui, com características semelhantes. E aí, esse aqui é um pai. E você pode formar escolhendo outros ícones de outras características e fazer uma outra linha familiar aqui, uma outra linha familiar aqui desse indiano, desse negro ou moreno, né? Desse branco. E aí, utilizar as regras normais do baralho. E o interessante é que enquanto a turma brinca, e essa aqui é uma brincadeira um pouco melhor, um pouco mais madura do que o jogo da memória. Quando você divide o seu grupo ali pela proficiência, pela idade, eu já vi que alguns alunos que falavam assim, não gosto de sala de recurso porque é só brincadeira de criança. Então, você pode desenvolver um jogo da memória para um grupo que tem uma proficiência mediana, mas são crianças, e trabalhar o mesmo assunto com um baralho para um grupo que ainda tem uma proficiência mediana, mas são de adultos. Então, o baralho se adequa muito mais para jovens, adolescentes e adultos do que o jogo da memória. Ok? Então, isso é um aspecto que você precisa avaliar para poder deixar a sua aula, o seu atendimento, né, no AEE mais interessante. Então, aqui, a sugestão é, se for um jogo da memória, ou até mesmo um baralho, né, o sinal, aqui nós temos o português e a libras e a imagem. Se você faz um baralho, você pode fazer já a imagem com o português e a soletração aqui embaixo. Isso seria bem legal. Ou você poderia colocar aqui uma quinta família que fosse só formada sobre sinais. Sinal de pai, sinal de mãe, sinal... Aí, esse daqui as imagens, e aí vence aquele que conseguir, né, formar, completar o máximo da sua família no final do jogo. Então, aqui fica uma sugestão. E para o grupo 3, que ainda vai estar trabalhando conteúdo de família, mas é um grupo que tem uma proficiência muito melhor. Então, normalmente são adultos ou são adolescentes e jovens que têm um grau de proficiência muito grande. Eu volto aqui em um material da TV Ines, só que não vou escolher nem a TV, nem o Diário da Bel, que é bem mais simples, bem mais infantil, nem as aulas de Libras, embora você pode trabalhar, você pode apresentar para esses alunos, ou pode passar como um dever de casa, assistir aquelas aulas de Libras do Everaldo, mas você também pode utilizar um vídeo mais maduro. Olha que esse vídeo aqui é maior, 13 minutos, e aqui é a história de 2 irmãos surdos, e vai falar um pouquinho sobre a família, né? Vai falar sobre o pai, e vai ser uma forma de trabalhar esse conteúdo vocabular da família, e um conteúdo também gramatical, sintático, bem mais profundo, bem mais pesado, bem mais amplo. E aí você vai ver com as outras atividades que esse aluno vai crescer muito mais. Só que ele precisa ter essa base, igual o grupo 3 tem, para você conseguir fazer isso. Então, aqui você trabalha uma reportagem. Um outro tipo de texto que vai ser sinalizado, que vai ter uma interação bem diferente dos outros que nós vimos nas outras 2 sugestões. Faz também com ele um gabarito, e aí pode ser um gabarito, aqui eu coloquei a árvore genealógica, mas poderia também ser aqueles gabaritos que você tem um ícone, né? Já vem já com os ícones e o nome, ícone e o nome. Uma coisa assim bem mais efetiva e pronta para poder trabalhar com ele. E aí a terceira atividade que eu venho apresentar aqui, a sugestão, é que você faça uma entrevista. Peça para ele fazer uma pesquisa, uma entrevista com a família. Então, ele vai chegar ali na família dele e vai pesquisar a respeito do tema que você pediu, vai anotar, e aí você já vê aí um trabalho com a língua portuguesa também. Ele vai precisar anotar algumas informações. Se ele não
não for bom nessa parte aqui de anotar, ele pode fazer gravado pelo celular. Só que nós estamos falando que é o grupo 3, né? O grupo 3 ele tem uma proficiência maior em Libras e provavelmente também em língua portuguesa. Então, se não conseguir na língua portuguesa, você pede gravado para que depois lá no AE de língua portuguesa, a professora trabalhe essa parte da escrita. Então, ele vai fazer entrevista, vai fazer perguntas, vai checar informações e vai produzir um material. E esse material pode ficar disponível e deve ser visto pelos outros alunos. Uma interação entre esses grupos. Então, ele vai ver o que os outros alunos do grupo tal e tal estão trabalhando. Olha, eles fizeram um documentário, fizeram um vídeo, onde eles perguntam algumas coisas para o pessoal da família. E ali, os outros alunos dos outros grupos vão acabar revisando aqueles sinais de família que eles tinham visto em um outro contexto. Então, fazer o documentário com esses alunos é um material amplo, tanto para a sinalização que ele vai desenvolver em Libras, quanto também para a parte da língua portuguesa, que ele vai precisar fazer um relatório depois desse documentário, ou preparar as perguntas, escrever as respostas em português. Então, tem um trabalho amplo que vocês vão poder fazer aí nesses 3 ambientes do AEE, o AEE em Libras, quando eu ensino para ele os sinais de família, o AEE de Libras, quando ele vai ali trabalhar a questão de termos específicos de uma entrevista, né? Como que ele pode perguntar as coisas, quais são os termos específicos, olhar vídeos de outros entrevistadores surdos, e do AE de língua portuguesa, quando ele trabalha essa parte da escrita, de escrever esse documentário ou de escrever as perguntas e respostas que foram oferecidas. Então, eu acho que essa é uma opção assim bem legal, uma sugestão bem bacana para você trabalhar nesses 3 níveis, trabalhar o ensino de Libras. Então, assim, eu separei de uma forma assim bem pontual essas sugestões para você, ok? Aqui eu coloquei um muito obrigada porque eu ia terminar o vídeo, mas eu não vou terminar o vídeo agora porque eu quero ir para os outros AEEs também. Então, vamos lá. Vamos pensar agora no AEE em Libras. O AEE em Libras, ele é mais específico, mais focado em ensinar alguns conteúdos para esse surdo em Libras. Então, para esse exemplo, para sugestões de trabalho, eu já falei aqui um pouco sobre como que você pode trabalhar o AE em Libras dentro do próprio tema de família, que seria olhar reportagens, ver como que aquelas pessoas, aqueles surdos, repórteres, como que eles perguntam, quais são os sinais específicos, né, de entrevista, de repórter, e outros sinais que vão aparecer ali no caso. Só que o exemplo que eu vou te dar hoje, eu vou te dar agora, não são focados mais na questão da família, tá bom? Já te dei alguns exemplos lá de família e agora eu quero trabalhar outros exemplos do AEE em Libras. Mas primeiro eu quero reforçar para você, ficou meio dúbio, né? Quero relembrar para você que o AEE não é um reforço escolar. Então, o aluno fez ali na escola as continhas e vai revisar com você essas continhas lá no AE. Não é isso. Não é um reforço escolar. O AE também não é para poder fazer o dever de casa. Você vai fazer de novo com ele, ou vai fazer o dever com ele, porque a mãe dele não sabe fazer. Não é esse o objetivo do AE. Ele vai complementar, lembra que nós conversamos sobre isso? Ele vai complementar o básico. Então, por exemplo, se ele está aprendendo contas na escola, contas demais, você vai trabalhar com ele o conceito de soma. Então, você vai trabalhar a base para aquilo que ele está aprendendo lá em sala de aula. E eu vou te mostrar um exemplo sobre isso nesse aulão de hoje, nessa aulona de hoje. Então, você precisa diferenciar aí na sua mente o que é sala de aula do que é sala de recursos. Lembrando que elas estão interligadas.
O professor do AE em Libras, ele precisa ter um contato direto com esse professor de sala de aula. Por quê? Como que ele vai saber quais são as bases que ele precisa trabalhar lá na sala de recursos? Para ele saber isso, ele precisa ter um contato, nem que não seja direto indo lá na escola, mas que seja pelas redes, que seja pelo WhatsApp, que seja por alguma forma, por algum relatório, algum comunicado desse professor de sala de aula informando os conteúdos que ele trabalha e quais são as bases que ele precisa que o AEE trabalhe é, lá na sala de recursos. Então, a sala de recursos precisa dessa coligação, dessa comunicação com a escola, com a sala de aula. Então, vamos lá continuar. Quando você tem essa ligação com a sala de aula, você vai ter acesso àquele conteúdo programático dos seus alunos. Só que vamos supor que você tem um grupo onde você tem um aluno que é do sexto ano, aí você tem um outro aluno que é do oitavo ano, e você tem um outro aluno que é do nono ano. Eles trabalham com conteúdos programáticos diferentes. Então, você vai estabelecer quais são as prioridades, o que é mais básico para poder trabalhar ali com aqueles alunos. Vai olhar aqueles conteúdos e ver o que é mais básico ou o que os professores têm pedido mais. Qual é a necessidade maior da escola. Você vai elencar quais são os mais básicos, né? Tem esses conteúdos aqui do sexto, esses conteúdos aqui do oitavo, esses conteúdos do nono. Vai pesquisar quais são os conhecimentos elementares para assim conseguir adequar uma estratégia visual para poder trabalhar com esses alunos. Então, vamos supor que você está trabalhando ali o conceito de soma. Então, você vai pesquisar ou desenvolver uma forma de mostrar para esse aluno o conceito da soma em si, o que é a soma. Você não vai trabalhar ali as expressões algébricas que o professor está trabalhando em sala, mas você vai conferir se ele entende o conceito, não é nem o conceito, mas é o raciocínio da soma, o raciocínio da subtração. Ele consegue desenvolver esse conceito, porque às vezes lá na escola ele sabe fazer o conteúdo que o professor trabalha, mas ele não dominou alguma base para sustentar aquele conteúdo. Então, ele sabe até fazer, mas ele erra o cálculo. Ele sabe até entender o que são rochas magmáticas, ele entendeu que aconteceu alguma coisa ali na parte geológica, só que ele não consegue, ele não tem vocabulário específico para poder responder isso na prova. Então, você vai priorizar o mais básico para poder trabalhar com essa turma. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Eu estive conversando com uma surda que trabalha na EE e com o pessoal com a orientação pedagógica, e eles me cederam esse exemplo aqui de uma proposta curricular dessa rede. E eu peguei aqui um assunto que não é português e matemática para poder auxiliar melhor nesse entendimento. Mas depois, se vocês tiverem outras dúvidas, eu vou, no final, disponibilizar aqui um canal de comunicação comigo no Telegram. Então, você pode mandar lá as suas dúvidas. Pode me mandar as dúvidas, eu vou contribuir com vocês. Então, por exemplo, aqui no primeiro bimestre de geografia, aqui no sexto ano, nós temos surdos aqui nessa turma, e esses surdos são atendidos lá pelo AEE, pela sala de recursos. Como o AEE em Libras pode contribuir aqui para o professor de geografia? Opa, deu até aqui um risco, né? Deixa assim mesmo, que eu não consigo apagar aqui. Como que ele pode contribuir? Olhou aqui os conteúdos desse primeiro bimestre e viu
que, no geral, tá falando aqui sobre paisagem, sobre espaço rural, espaço urbano, mas tudo tem a ver com as paisagens, ó, espaço rural, espaço urbano das paisagens. Aqui também os aspectos locais das paisagens. Então, aqui, o que mais aparece repetidamente são as paisagens. O objetivo do AE não é explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento das cidades. Não é isso. Eu vou trabalhar básico, vou trabalhar com ele o que é básico desse conteúdo aqui, desse bimestre, que é o conceito de paisagem. Isso vai ser bom para todos os alunos daquele grupo, porque é um conceito básico que todos precisam saber. Então, olha aqui a sugestão. Como então que eu posso trabalhar? Tem várias imagens na própria internet, às vezes até no livro do aluno, em que existe a conceituação do que é paisagem. Então, eu peguei aqui na internet um exemplo de paisagem natural e paisagem modificada. Essa imagem aqui estava horrível, mas eu trouxe ela mesmo assim para você poder ver o que você pode fazer. Você pode juntar as imagens com a conceituação em língua portuguesa. Se você também tiver a oportunidade, coloca também a imagem em Libras, porque em Libras é para desenvolver também esse vocabulário com ele. Então, você pode pesquisar se já tem algum sinal para paisagem e colocar aqui paisagem mais o sinal de natural, normal, paisagem mais o sinal de mudar. Então, colocar aqui junto com a imagem mesmo real, a conceituação em língua portuguesa e os sinais em Libras. Outra sugestão é pegar um cenário igual esse daqui que nós temos e trabalhar com ele, colando aqui as palavras em português e também o sinal, cola aqui o sinal para essas partes da paisagem. Então, a paisagem é feita de quê? Montanhas, coloca aqui o sinal de montanhas. Aqui nós temos neve, coloca o sinal de neve, nuvens, português escrito nuvens e o sinal aqui de nuvens. Então, você pode formar esse vocabulário também de uma outra forma, utilizando o cenário. Então, cenário com português e Libras e o vocabulário. Entregando isso para o aluno, né? Ele precisa ter esse gabarito, né? Você pode formar ali junto com ele esse gabarito, esse vocabulário. Então, essa é uma sugestão que você pode utilizar. Tem algumas imagens também na internet que não são imagens, não são fotografias, mas são ilustrações como essa daqui que eu coloquei. E o ideal é que você trabalhe, se você for olhar aqui, nós temos uma imagem que não é a nossa realidade aqui no Brasil, aqui já é uma realidade do Brasil. Você pode trabalhar vários tipos de paisagens justamente para ampliar esse vocabulário. E uma forma é colocar, tem aqui a paisagem, né? Essa imagem e faz aquilo que eu falei. Vai formando aqui esse vocabulário com língua portuguesa e também com as fotos ou desenhos em Libras, né? Então, fazendo uma setinha aqui, correlacionando a nuvem, a estrada, né? Com as formas em língua portuguesa em Libras. Esse é um dos recursos que você pode utilizar. Esse daqui é o recurso de cenário, mas você tem outros recursos que você pode trabalhar também. E falando em cenário, agora que eu lembrei que eu coloquei aqui atrás o nome de presente, né? Fiquei pensando por que eu tinha colocado aqui presente. Eu preparei um presente para vocês, que é uma aula sobre cenários. No meu curso Como Ensinar Alunos Surdos, eu tenho lá aula sobre estratégias para ensinar alunos surdos e eu deixei uma aula liberada lá no YouTube que você vai poder ter acesso, e essa aula eu vou deixar o link para ela lá no Telegram. Se você ainda não conhece o meu canal de Telegram, no final eu vou te passar aqui como que você pode entrar no meu canal de Telegram, que vai ser bem fácil e você é muito bem-vindo lá para poder aprender.
Para você entrar no meu canal de Telegram, basta você pesquisar o nome Recursos Visuais. Pesquisando recursos visuais, você já vai achar lá o meu canal. Se você não achar por recursos visuais, você também pode colocar Professor Inclusivo, que vai aparecer o nosso canal lá no Telegram. Aqui tem um agradecimento, mas eu já te falei que eu não paro a aula por aqui, porque eu ainda vou falar sobre o AEE de língua portuguesa. Sugestões de trabalho. Já falei um pouquinho lá no primeiro AEE, que é o AEE de Libras, falei um pouco para vocês, mas quero falar aqui sobre o AEE de língua portuguesa de novo. O que você pode fazer? Então, eu falei lá com você sobre a importância do gabarito, né? De você trabalhar essa parte de escrita, daquilo que foi visto nos vídeos, trabalhar essa parte escrita com ele. Então, você pode dividir essa função com o professor de língua portuguesa, ou até mesmo se você faz os dois momentos, você completa um numa aula, faz um numa aula e completa o outro na outra aula. A mesma coisa com o cenário. Aqui eu resolvi colocar um cenário de língua portuguesa, né? Então, aqui nós temos uma família. E aí você fez lá com ele, ou você já trouxe pronto os nomes dos componentes da família, e ele vai cortar e vai colar aqui o nome. Avô paterno, avó paterna, avó materna, avô materno, papai, mamãe, mãe, pai. Então, aí você vai trabalhando através desse cenário aqui, que é um cenário diferente, mas é um cenário que você pode também utilizar com toda a família e ir colocando ali os nomes. Você também pode utilizar com eles o recurso de não mandar já um nome escrito e brincar de forca. Faz a forca aqui com eles e aí, a partir do momento que descobriu, você fala isso, esse, mostra ali o sinal em Libras e onde que ele vai escrever, né? Então, você pode trabalhar também a língua portuguesa de uma forma mais divertida nessa aula. Uma outra sugestão, uma coisa que eu tenho feito muito, é trabalhado com álbuns. Por quê? O álbum, ele trabalha com a figura e ele trabalha com a escrita de uma forma bem interessante. Então, aqui eu tô colocando aqui para você um exemplo do último álbum que eu disponibilizei, que é um álbum de profissões, né? Que aqui no caso não é de família, mas poderia ser um álbum de família, onde eu tenho aqui mamãe, papai e as fotos, e ele tem que relacionar aqui a quantidade de letras, pesquisar no Google, ele olha lá no Google, pesquisa e coloca aqui, vai colando e vai formando o seu álbum, completando com os componentes da família. Aqui no caso, eu estou fazendo a contagem de letras, né? Mas você pode utilizar um outro recurso também que você achar interessante. Ainda pensando aqui no álbum, esse álbum aqui que eu estava trabalhando profissões, eu trabalhei a quantidade de letras dessa forma. Aqui no álbum tem aqui quantidade de letras da imagem que vai entrar, igual aqui que nós temos 8 letras, e nós temos aqui o bancário, a bancária, e trabalhei aqui a questão do masculino e feminino, do artigo. Então, você pode associar conteúdos gramaticais dentro daquela aula que aparentemente era uma aula de família. Então, é aquilo que eu falei lá no AE de Libras, e repito, você tem um conteúdo vocabular, mas você também vai trabalhar um conteúdo que é um conteúdo gramatical dentro desse assunto. E algo que eu tenho destacado, e comecei assim, a pensar nisso nas oficinas que eu comecei a fazer,
nas oficinas de visualidade, nas assessorias, e eu recebi uma reclamação a respeito de que os alunos conseguiam aprender a Libras no AEE e também na sala de aula, mas a parte escrita daqueles nomes eles tinham dificuldade. E eu comecei a pensar sobre a importância do reforço. Por quê? O aluno ouvinte, ele vai tendo aquele reforço auditivo muito forte e frequente, mas o aluno surdo não tem o reforço visual. E eu quero te dar aqui uma sugestão para poder trabalhar um reforço visual. Então, você trabalhou ali com ele a árvore genealógica, os vídeos, a produção, e para aqueles alunos que têm uma dificuldade com a língua portuguesa, você pode trabalhar um recurso visual, um reforço visual. Então, vamos supor que você tem aulas na segunda, na quarta e na sexta. Nessa semana, você está trabalhando com ele o assunto de família e deixou para essa semana toda trabalhar esse assunto de família com as diversas atividades, porque a gente sabe que não dá para poder fazer tudo no mesmo dia. A minha sugestão é que você faça um reforço visual com ele. Na segunda-feira, no finalzinho ali do seu atendimento, você vai entregar para ele essas páginas com os personagens da família e uma página como essa daqui, ó, com vários nomes, com os nomes dos componentes da família. E o que ele vai fazer lá na aula? Vai cortar esses nomes e vai achar qual que é o nome referente a essa figura aqui. Tá? Aqui eu estou usando um ícone, você pode utilizar uma ilustração ou até mesmo uma foto de alguém da família dele. Ele vai vir aqui e vai escrever quem é essa pessoa da família, não o nome, mas sim do grau de parentesco, né? Então, aqui é o pai. E vai procurar aqui naquela folha todos os nomes que são referentes a ele. Então, pai, e vai colar aqui, vai achar, ó, pai, tem um pai ali. Ele pode até primeiro circular primeiro esses nomes, para depois recortar e colar. Por que isso daqui é importante? Você deve ter percebido que eu fiz essa folha utilizando fontes diferentes. Então, tem uma fonte aqui mais fácil, que é como ele escreve, igual essa daqui, ó. Essa daqui é bem parecida com a forma como inicialmente a gente trabalha a letra script. E aí, aqui eu tenho uma outra, que é uma letra cursiva. Se você já estiver trabalhando letra cursiva, ou, aliás, se o professor já trabalha com ele letra cursiva, você pode fazer como eu fiz, colocando aqui cursiva e não cursiva. Ó. Tem aqui uma cursiva bem trabalhada, talvez ele vai ter um pouco de dificuldade, mas ele vai precisar trabalhar essa parte visual, olhar, identificar, fazer uma leitura. E o que ele vai precisar fazer? Colocar esses termos da folhinha todos aqui em volta da figura. Vai fazer isso para o pai, vai fazer isso para a mãe, vai fazer isso para o avô. E aí você pode fazer essa atividade, dar essa folha em um dia, na segunda, depois na quarta. Você manda uma folha para ele fazer em casa, depois na sexta faz uma outra folha aqui, para poder reforçar bem essa parte visual. Que ele não só escreve, mas ele consegue identificar formas diferentes na escrita do nome pai, na escrita do nome avó, na escrita do nome filho, na escrita do nome neto, na escrita do nome mãe. Então, é uma forma de auxiliar esse aprendizado de língua portuguesa. Eu espero que você tenha gostado aí dessa sugestão para o trabalho no AEE. Mas antes que eu dê o meu agradecimento final, eu quero falar com você sobre um assunto muito importante. Porque nós estamos aí no período de aulas, eu não sei se você já voltou às aulas ou se não voltou,
E eu sei que é difícil fazer alguns materiais desses que eu falei aqui. Às vezes você fica pensando, poxa, mas você fala como se tudo fosse fácil. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o jogo ou material que você gostaria, que você precisa para a volta às aulas? Você gostaria que eu fizesse esse material para você? Você gostaria de ter acesso aos materiais que eu faço? Eu não sei se você lembra, mas em outubro, mais ou menos, né? De agosto a outubro de 2019, eu lancei o Clube do Professor Inclusivo. O que que é esse clube? É um espaço onde os professores têm acesso a todos os jogos que eu já fiz. Além de ter acesso a todos os jogos que eu já fiz, vocês podem escolher os 4 próximos jogos daquele mês. Ou seja, a cada semana eu vou liberar um jogo que vocês pediram, que foi sorteado lá, que vocês pediram. Sorteado não, que foi votado. Então, como que funciona? Para você que é professor da primeira fase do ensino fundamental, ou você que é professor do AEE, de Libras, em língua portuguesa, que entrar lá no clube, você vai poder votar, vai ter acesso a todos os jogos que eu já fiz. Eu vou até te mostrar aqui os jogos que hoje, em março, nós estamos aqui no finalzinho de março. Me desculpa, falando tanto aqui que eu acabei engasgando. Nós estamos aqui no finalzinho de março de 2020 e nesse momento eu tenho lá do AE de língua portuguesa, jogo da memória do corpo humano, na trilha do vestuário, treinando no alfabeto. Porque esse treino no alfabeto, eu tenho dentro dele a parte de Libras e tenho dentro dele a parte de língua portuguesa. Por isso que ele aparece aqui 2 vezes. Dentro de língua portuguesa, tem o álbum dos verbos, que trabalha a conjugação, álbum das profissões, que trabalha o gênero dos substantivos, o jogo do corpo humano, que trabalha o vocabulário, desafio das onomatopeias, que trabalha onomatopeias, fábrica de ideias, que é a construção de produção textual de uma forma um pouco mais criativa, sistema frasal Rainbow, que é para poder fazer frases, então mostra a ordem das frases, como fazer frases em língua portuguesa, o jogo dos verbos regulares, vou mostrar daqui a pouco para vocês o jogo dos pronomes, que também vai ser um jogo da memória. E no AE em Libras, o material que eu já tenho lá desenvolvido é um material que trabalha adição e subtração, além da adição algébrica. Então, é um material bem legal. Eles já estão lá dentro do clube. Então, quem entrar hoje, em março de 2020, já vai ter acesso a todos esses jogos. Eu não sei se você já viu, mas eu vendo esses jogos separadamente. Se você quiser comprar individualmente, normalmente até os professores compram comigo um combo, né? Que é o Fábrica de Ideias, mais o sistema frasal Rainbow, mais o jogo dos verbos regulares. E se eu não me engano também, eu acho que... Não lembro se vai o jogo do alfabeto também. Acho que não, vai só esses 3 aqui no combo. O combo, que individualmente daria R$ 66, o combo sai por R$ 57. Só que com o clube, você que compra individualmente, você está gastando muito dinheiro. Por quê? Se você fosse comprar cada um dos jogos que eu já fiz até agora, o total que você gastaria é R$ 278. E seria só por esses jogos que já existem, aqueles jogos que nós já temos. Mas com a assinatura mensal do clube, você tem acesso a todos esses jogos aqui e ainda vai poder escolher lá os 4 próximos jogos. Nós temos um grupo específico lá no Telegram, onde eu vou colocar uma enquete, você vai colocar quais são os temas que você acha interessante. Os 4 temas vão sair para votação. Aliás, os temas todos que vocês colocarem vão sair para votação, e os 4 temas mais votados são aqueles que vocês vão receber
por semana. Então, a cada semana, eu vou liberar um jogo daqueles mais votados. Por isso que nós vamos escolher 4, porque a mensalidade de vocês vai durar 4 semanas, né? Vai durar um mês. E aí, vocês vão ter acesso a esses jogos. Antes de encerrar aqui a quarta semana, eu coloco o quarto jogo, faço já uma nova votação, e aí você vai ter acesso a esses 4 jogos por aquele período de 30 dias. A assinatura, a minha proposta aqui para você que quer que eu te ajude a fazer esses jogos, porque eu sei que é difícil ter tempo para poder fazer todos eles, é muito mais fácil você só pegar o jogo em PDF, imprimir e utilizar na sua sala de aula, imprimir, plastificar e utilizar na sua sala de aula. Esse valor tá com mais de 50% de desconto. Vai ser R$ 127 para vocês que adquirirem esse jogo, esse clube, o acesso a esse clube, o acesso mensal. Existe lá eu vou mandar para vocês também, existe lá na página outros tipos de assinatura trimestral, semestral e anual. Aqui estou deixando aqui claro para vocês, assinatura mensal, mas você é bem-vindo se quiser utilizar uma das outras assinaturas que tem até um desconto muito maior do que esse desconto de 50% que eu dei aqui na assinatura semestral, na assinatura mensal, desculpa. Olhando essa assinatura mensal com os 12 jogos que nós temos agora em março, que quem está vendo esse vídeo depois em maio, junho, julho, cada mês que passar, mais jogos nós vamos ter lá dentro, tá bom? E eu também não posso garantir para você que está vendo esse vídeo em agosto de 2020, que está vendo em 2021, que o valor da mensalidade vai continuar esse 127. Por quê? Nós temos uma quantidade aqui nesse momento, em março. Só que quanto mais tempo passar, mais jogos nós vamos ter. É óbvio que esse valor não vai subir por mês, nem por bimestre. Só que, por enquanto, esse é o valor que eu estou trabalhando com vocês. E quando você ver esse vídeo, talvez quando você abrir o link da página de compra de assinatura do clube, não esteja mais esse valor, tá bom? Neste valor, cada um dos 12 jogos existentes, mais os 4 novos jogos, vão sair pela bagatela de R$ 8,00 cada um desses jogos. Então, aproveita essa oportunidade de ter uma ajuda. E eu resolvi colocar aqui para vocês um pouquinho desses jogos para vocês terem uma noção. Se você ainda não comprou nenhum jogo meu, se você não conhece como que é. Então, vou colocar aqui um print para vocês terem uma noção. Então, aqui o jogo da memória do corpo humano, como que ele é por dentro, ó. Aqui nós temos as imagens, as partes do corpo, os nomes em português e também nós temos o jogo da memória do corpo humano para que você edite em Libras. Por que eu não coloco aqui direto uma foto minha fazendo o sinal em Libras? Ou também não estou colocando um print dos dicionários. Porque eu não posso vender para você esse material dessa forma. Aqui no caso, os ícones, eu tenho gratuidade nos ícones, porque os PDFs vão ir lá com a indicação de onde que eu peguei os ícones. Mas eu não posso colocar aqui uma foto de alguém. E o ideal, quando você está trabalhando com Libras, é que você coloque a sua foto ou, principalmente, faça um trabalho com esses alunos e coloque a foto dos alunos. Então, lá no AE de Libras ou no AE em Libras, tire foto dos alunos fazendo o sinal de olho, o sinal de cabeça, o sinal de mão e faça aqui essa formação da foto. Ah, é esse sinal, mais esse sinal. Por quê? Ele vai ter uma identificação muito maior quando é você fazendo o próprio sinal ou ele mesmo fazendo o sinal do que se fosse eu fazendo o sinal. Ou até mesmo se a gente colocar uma imagem. A gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade em entender imagens, entender a Libras por imagens. Então, se você fez com ele tem essa experiência de fazer o sinal, e esse sinal é registrado aqui por prints, por fotos,
Então, fica muito mais fácil esse entendimento. Então, nenhum dos jogos que nós temos, até quero voltar aqui para você ver, nenhum dos jogos aqui do AEE de Libras são com fotos dos sinais, tá bom? Eles vão ter a personalização ou a possibilidade que você trabalhe essa personalização ou sinalize com ele em Libras. Isso é importante aqui destacar. Então, os jogos, vou falar de novo, os jogos aqui do AEE de Libras e do AEE em Libras não vão com os sinais em Libras. O máximo que eu consigo colocar ali é essa parte que eu coloquei aqui, ó, que é a soletração. A soletração, sim, eles vão. Agora, com sinal, não, eu deixo o espaço, tem lá o espaço para você colar a personalização. Outro jogo aqui da memória, esse jogo aqui é bem interessante, porque esse é um assunto, que é o jogo do pronome, é um assunto que as pessoas têm muita dificuldade em explicar isso para surdos. Então, esse jogo aqui do pronome é bem interessante, é um jogo da memória também. Esse jogo da memória vem com esse arquivo vem com dois jogos da memória. Um que é o nome da categoria, igual aqui, pronome possessivo, e a imagem com o nome em português, e um outro que é só a imagem separado do nome em português. Então, nós estamos aqui 2 em 1. Outro jogo, nós temos aqui esse jogo de tabuleiro, né, que é na trilha do vestuário. Ele não tem libras, só que quando o aluno vai jogando aqui o dado, tanto o dado em libras quanto o dado nos numerais cardinais, você tem a oportunidade de ir sinalizando com esse aluno o que está faltando. Ah, tá faltando a meia, tá faltando a jaqueta, tá faltando a saia longa, troca a bermuda, aliás, troca o short pela bermuda, troca a mini saia pela saia. E aqui não tem libras, mas a proposta desse jogo é você ir sinalizando enquanto vai jogando. Então, esse aluno vai aprendendo isso enquanto vai jogando. Aqui um jogo para alfabetização, né? Que nós temos as letras script, maiúscula e minúscula, as letras cursivas, maiúscula e minúscula, e também em libras. Da mesma forma também com os números. Outro jogo que nós temos lá, nós temos os álbuns de figurinha, temos aqui o de profissões, temos os de verbos, olha aqui os verbos como são trabalhados, todos eles têm a figurinha, o álbum e o gabarito. Esse gabarito é para o próprio aluno deixar colado lá no caderno ou deixar na pasta. Tem dúvida de um sinal? A diretora veio avisar. Como é que a senhora avisar? Vai lá, olha a imagem e tem a língua portuguesa ali para ele. Outros materiais também que eu faço são materiais diferentes que eu acabo criando. Aqui eu criei um desafio da onomatopeia, onde o aluno tem aqui as onomatopeias com recursos visuais. E além desses recursos visuais, ele tem também aqui o espaço para poder colar essa onomatopeia e a imagem em si, o ícone, a escrita em língua portuguesa, para ele poder associar também um gabarito. Esses todos são materiais que nós já temos, tá bom? E tem vários jogos especiais que eu, às vezes, me inspiro em outros professores, às vezes professores dos Estados Unidos. Esse jogo aqui, não esse jogo, esse daqui foi inspirado em um jogo dos Estados Unidos, e eu tenho também o sistema frasal Rainbow, que foi inspirado em um jogo de uma professora, eu não lembro se ela é australiana, e aí eu acabo desenvolvendo e aperfeiçoando aqui para a nossa realidade. Então, aqui o Fábrica de Ideias, que os alunos vão aqui trocando os cartões, e da forma que sair aqui, ele tem que fabricar uma ideia naquele sentido. Aqui, ó, coloquei o sistema frasal Rainbow, que tem aqui pelas cores do arco-íris, e tem as cartas nessas mesmas cores, e ele junta aqui as cartas e forma uma frase.
né? Então, a menina bonita vê a casa. Então, vai ter ali a forma dele, a maneira dele formar essa frase. Já tô aqui terminando já. Falar aqui de mais duas situações. Os jogos especiais também. Eu criei um jogo sobre verbos regulares, e aqui você faz um corte e coloca a filipeta, essa filipeta aqui dentro. É filipeta das pessoas também aqui dentro. E aí ele vai igualando aqui as filipetas e vai modificando. Eu nado, aí vai aparecer aqui o nado. Se você sobe as filipetas, nós nadamos, e vai aparecer aqui com o final certinho. E aqui nós já temos também a informação do que é aquele verbo. Então, formas diferentes de explicar os conteúdos. E não serve só para ouvinte, não, viu? Também serve para. Aliás, não serve só para surda, serve também para ouvinte. Muitos professores ouvintes compraram esse jogo aqui comigo. E outros recursos visuais para ensinar as disciplinas, né? Aqui, ó, estou mostrando como trabalhar na reta numérica, trabalhar o conceito de soma. Então, aqui com recursos visuais, somando na reta. Mas esse material aqui de adição algébrica, por exemplo, pode e deve ser utilizado para essa soma algébrica, né? Trabalhar com positivo, negativo, e aqui tem as regras e tem toda uma explicação de como utilizar aqui a conta armada, e vai ser uma base para disciplinas como matemática, física, que vão utilizar esse raciocínio. Então, lá na escola, ele está trabalhando um conteúdo específico da disciplina, mas no AE, em Libras, você trabalha a base, que é o entendimento da soma algébrica, da adição algébrica. Então, eu espero realmente que você tenha gostado disso, né, desses recursos que foram desenvolvidos para poder auxiliar você. Se você tiver interesse em entrar no nosso clube, fazer parte desse clube, se você tem interesse que eu te ajude, como eu escrevi aqui, né? Se você quer que eu faça jogos para você, jogos, materiais visuais, como é o caso ali da base para adição algébrica, então não perca essa oportunidade. Clica no link que eu vou mandar aqui junto com essa mensagem, e nesse link você vai poder ter acesso, né, a esses jogos e também votar e pedir os jogos que são do seu interesse. Então, eu quero realmente te agradecer por ter acompanhado esse aulão aí que eu falei bastante. Eu espero que tenha sido útil para você. Me dá um feedback do que você achou, se você gostou aí das sugestões, e conte comigo. Nos vemos lá no nosso clube.